Saiba mais sobre o precatório do INSS, direito e tempo de espera. Chega início do ano, começa a expectativa para os precatórios do INSS e a previsão orçamentária da Previdência Social. Fato é que pouco se fala, o que exatamente é o precatório do INSS, quem tem direito e como receber. O precatório do INSS decorre de benefícios previdenciários e assistenciais que foram concedidos não pela autarquia, mas sim pela Justiça ao segurado recorrer ao Poder Judiciário, discordando do indeferimento do benefício pelo INSS. Desse modo, tem-se que o precatório envolve valores que o segurado tem a receber de atrasados, visto que precisou aguardar uma segunda opinião, que é a decisão trazida pelo Judiciário. Assim, é importante conhecer o procedimento adotado para alcançar esse instituto. Justiça Federal versus Juizado Especial Federal. Para início de conversa é preciso entender qual a diferença entre uma ação junto à Justiça Federal por meio do rito ordinário e a ação pelo rito sumaríssimo no Juizado Especial Federal. Há prós e contras em ambos os caminhos e a depender do caminho escolhido a relação direta com o precatório do INSS, isso porque o requisito principal para a escolha diz respeito ao valor de causa. O valor de causa é o proveito econômico daquela ação, ou seja, no caso das ações previdenciárias o valor que o segurado deixou de ganhar por conta de um indeferimento por parte do INSS. Assim, desde a data de entrada do requerimento, passa a contar o valor de causa. Sobre essas parcelas incide a correção monetária pelo INPC. Além desse valor denominado atrasados, será acrescido do valor de causa as 12 parcelas vincendas, que são as que a partir do ajuizamento da ação teria o segurado direito. Esse cálculo de valor de causa está previsto no artigo 292, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Pois bem, o Juizado Especial Federal possui competência absoluta para processar e julgar processos com valor de causa de até 60 salários mínimos. Hoje, 2024, o salário mínimo é de R$ 1.412, sendo assim, o valor de causa pode chegar a R$ 84.720. Passado desse valor, será o rito ordinário, ou seja, junto à Justiça Federal, que costuma ser mais demorado, porém a produção de prova costuma ser mais completa e o valor a ser recebido no final maior. A grande questão é, apesar do rito sumaríssimo, ou seja, ter um procedimento mais simples e buscar desburocratizar o processo, há teses e meios de comprovação mais restritos que podem vir a prejudicar o segurado. Eventualmente é possível persistir com o procedimento administrativo, reingressar com o requerimento solicitando a reabertura do processo administrativo anterior e buscar uma concessão, sendo que com a negativa aumenta-se o valor de causa, visto que são 2 datas de entrada. Desse modo, vai com o passar do tempo aumentando o valor de causa para ingresso com ação pelo rito ordinário. Resumindo, a depender do benefício que se objetiva, é interessante estudar o posicionamento do juizado e o posicionamento da Justiça Federal, para ter mais chances e buscar uma boa estratégia enquanto, eventualmente, aguarda o valor de causa atingir o mínimo para ser processada pela Justiça Federal. Por outro lado, caso o valor da causa ultrapasse os 60 salários mínimos, mas você prefira ingressar com a ação no juizado, é possível renunciar aos valores que ultrapassem esse teto do Juizado Especial Federal. Tudo depende de uma ponderação que deve ser feita a partir do caso concreto, com o entendimento predominante das turmas recursais e do Tribunal Regional Federal, entre advogado e cliente. Assim, será possível delinear as chances de êxito no processo, por isso destacamos a importância de consultar um advogado para compreender e estudar seu caso. O que é precatório do INSS? Compreendida a diferença de valores que vão destinar o processo para o rito sumaríssimo ou rito ordinário, entende-se o valor inicial da causa, mas e o valor final, o montante que o segurado tem direito, qual caminho esse vai seguir? Em linhas gerais, o precatório do INSS se trata do pagamento de um valor alto, o qual é discriminado pela Justiça. O objetivo é que a autarquia pague ao beneficiário o valor referente aos atrasados. Como visto, os atrasados se referem ao montante desde a data de entrada do requerimento, até a decisão final e imutável proferida pela Justiça. Ainda que haja o chamado prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213 de 91. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social,
Quando se trata de parcelas vencidas decorrentes de ação judicial é outra história. O que ocorre é simples: o segurado não pode ser prejudicado pela demora do processo, pois isso seria injusto e violaria seu direito. Logo, terá direito ao montante de todo o período. Cabe ressaltar que, ainda que seja comum o precatório do INSS, em relação à concessão de benefícios, é também possível o valor do precatório tratar de atrasados de uma ação de revisão de benefício previdenciário. Quem pode receber precatório? Como visto, ao ter o reconhecimento judicial do direito ao benefício, além de ensejar o início do pagamento do benefício em questão, são devidos os valores que o segurado teria direito desde o seu requerimento, sendo que o precatório do INSS é um desses meios de requisição de pagamento. O direito ao recebimento das parcelas vencidas ocorre ao final do processo judicial, com o trânsito em julgado do processo, momento em que é o INSS condenado a pagar determinada quantia. Assim sendo, é expedido o precatório. Ademais, destaca-se que em caso de falecimento do beneficiário, os herdeiros podem receber os valores atrasados que tinha ele direito. Nesse caso, se faz necessária a habilitação no processo apresentando a certidão de óbito, documento de identificação do herdeiro, eventualmente será o valor disponibilizado no processo de inventário para a devida divisão de bens. Quanto tempo leva para receber? A expedição do precatório decorre de uma decisão judicial, porém vai depender da previsão orçamentária aprovada pelo governo federal. Pois bem, o precatório pode levar de 1 a 2 anos. A regra geral é que seja quitado o pagamento até o fim do exercício seguinte. Por exemplo, com o precatório expedido em março de 2024, espera-se que seja quitado até o final de 2025. Há uma ordem cronológica de pagamento, a qual é baseada na data de expedição respeitando o orçamento disponibilizado para pagamento naquele ano. Além disso, há uma ordem de prioridade de pagamento, que se refere a valor destinado ao pagamento de idosos, aquele com idade superior a 60 anos, deficientes e pessoas portadoras de doenças consideradas graves. Essa determinação encontra-se na Constituição Federal em seu artigo 100, parágrafo 2º. Previsão Orçamentária 2024. O governo federal que é o responsável pelos precatórios e RPVs, e felizmente, o órgão com maior previsão orçamentária de 2024 é o INSS. Foram liberados mais de 90 bilhões de reais para o pagamento de precatórios e RPVs. Os precatórios são lançados no orçamento do governo, uma vez que o INSS é uma autarquia federal. Assim sendo, ao ser condenado ao pagamento de determinado valor, na realidade a demanda foi em face do poder público, o qual arcará financeiramente com o montante devido. Desse modo, o valor expedido do ano de 2024 até o dia 31 de agosto, pertencerá à proposta orçamentaria de 2025, chamada Lei Orçamentária Anual, sendo possível a depender da previsão orçamentária e destinação de valores ao tribunal que tramitou o processo receber durante o ano de 2025. Valores a que tem direito. Já no primeiro semestre de 2024, inúmeros precatórios estão sendo pagos, visto que já houve a distribuição pelo Conselho da Justiça Federal dos valores destinados a cada tribunal. A requisição de pequeno valor, como o próprio nome já refere a um montante menor, que resulta em até 60 salários mínimos. A grande vantagem é ter acesso aos valores em curto período de tempo. O pagamento pode se dar em até 60 dias. Por outro lado, quando falamos em valores mais altos em que as parcelas vencidas resultam em valor superior a 60 salários mínimos, o recebimento do valor é realizado por meio do pagamento do precatório do INSS. Esses valores são emitidos em nome e CPF do beneficiário. Assim, quando disponibilizados, você mesmo poderá indicar uma conta corrente ou poupança para sacar o valor. Mas afinal, qual o procedimento para receber o precatório? Para acessar o precatório, você pode consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. Logo na página inicial há a opção Precatórios e se você não achar, clique na lupa para buscar precatório, e você será direcionado à página de consulta. Nesse momento você pode consultar ordem de pagamento, propostas, bem como se já houve valor depositado. Aqui na região pertencemos ao TRF3, que atende o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Assim, o pagamento de precatório do INSS se dá junto a um banco oficial com convênio com o tribunal. Logo,
além de possuir uma data de início do pagamento do benefício, seja aposentadoria, pensão, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, auxílio assistencial, LOAS, terá o segurado direito aos atrasados, desde o momento em que o seu direito nasceu e foi requerido ao INSS, porém, injustamente indeferido. A partir de uma decisão judicial, será possível reaver os valores perdidos nesse tempo de espera por uma decisão justa. E se meu nome não estiver na lista? Calma. Recomendamos que entre em contato com seu advogado ou ligue para o setor de pagamento dos precatórios do tribunal. Pode acontecer como explicado, que o seu precatório não entrou na lista de precatórios a serem pagos naquele ano. Fique atento por meio das consultas e em caso de dúvidas entre em contato. É importante buscar informações sobre seu direito. Para finalizar, ter direito ao precatório do INSS é uma garantia de que o segurado do INSS teve seu direito reconhecido e merece o reconhecimento financeiro desde a data em que está aguardando pela decisão definitiva. Os atrasados do INSS são justamente esses valores no lapso temporal entre a data de entrada de requerimento e a data em que houve o efetivo pagamento desses valores, que se referem ao valor mensal do benefício devido. Em relação ao tempo de espera pelo recebimento do precatório, vai depender da previsão orçamentária, visto que é uma ordem que definirá quando você vai receber atrasados do INSS por meio de precatório, sendo que este precatório é inscrito no orçamento do ano subsequente. Cada ano há uma destinação de valores ao pagamento de precatórios, sendo disponibilizado determinada quantia a cada tribunal. Então são diversos fatores que definirão quando será o recebimento, mas em regra de 1 a 2 anos de espera. Compreender a diferença entre RPV e precatório, bem como entre o rito sumaríssimo do Juizado Especial Federal e o rito ordinário da Justiça Federal, é de suma importância para estar ciente das vantagens e desvantagens de cada procedimento. Afinal, o contexto que você se encontra e o benefício que pleiteia pode definir qual o melhor caminho. Receber precatório do INSS é finalizar com chave de ouro o reconhecimento do seu direito ao benefício previdenciário, e receber um montante acrescido de juros e correção monetária que representa seu direito e de certa forma uma indenização pelo tempo de espera por uma decisão referente a um direito que você tinha desde quando o requereu na via administrativa. Antes de finalizar, gostaríamos de fazer um alerta: há muitas fraudes relacionadas aos precatórios. Então fique atento a ligações e mensagens de texto que se referem aos seus atrasados do INSS. Procure manter contato com o advogado que o representa. Acesse o site do TRF responsável pela expedição do precatório por meio do número do seu CPF ou entre em contato por telefone. Compartilhe e inscreva-se no canal para ficar atualizado.